Olá, meus queridos irmãos, olá a todos que fazem parte do Centro Espírita O Caminho da Luz. É com muita alegria, é com muita satisfação, é com o coração cheio de boas vibrações que eu estou a gente iniciar hoje mais um estudo, para que a gente possa iniciar hoje mais um trabalho, sobretudo, para que a gente possa dar início a esse ato que é um ato de caridade, sobretudo com nós, trabalhadores, que nos colocamos à disposição do Centro Espírita, que nos colocamos à disposição do movimento espírita, que nos colocamos à disposição dos espíritos amigos para juntos caminharmos, juntos aprendermos, juntos construirmos. Querido Mário, boa noite, meu amigo. Coisa boa vê-lo por aqui. Uma saudade imensa de estarmos juntos, de nos reunir, de fazermos um momento ao vivo, de abraçar todo mundo, de beijar todo mundo, né? Eu até estava perguntando a Claudeci se essa palestra ela era remota ou se ela já estava no presencial, né? E de fato está no remoto, e a gente vai fazendo, né, das possibilidades os meios para que nós continuemos nos conectando, mas é claro, estamos sempre torcendo para que possamos logo nos ver, né? Vamos iniciar a nossa palestra hoje fazendo, óbvio, né, a nossa oração, nos conectando com o nosso Pai Celestial. E hoje eu trago para a gente discutir aqui alguns livros muito bacanas. Tem o Evangelho, mas nós também trazemos Chico Xavier, trazemos Divaldo, trazemos personalidades que vão engrandecer essa nossa construção, essa linha de raciocínio sobre a esperança, tá? Mas vamos juntos fazer a nossa oração, vamos elevar os nossos pensamentos e vamos, sobretudo, agradecer a Deus pelo momento, agradecer ao Pai Maior pela oportunidade de estarmos reunidos. Senhor Deus, Mestre amado, amigo Jesus, graças te damos por estarmos reunidos em coração, em vibração, em sintonia com as palavras de Deus, com as palavras de amor. Te pedimos, Senhor, as instruções necessárias para que possamos colocar em prática na nossa vida cada um dos ensinamentos, fazendo as devidas adaptações. Às vezes o que é bom para um pode não ser para outro, às vezes o que serve a um não serve ao outro, mas com certeza as tuas palavras, o teu ensinamento sempre tem um espaço reservado lá, no fundo dos nossos corações, no fundo das nossas angústias, no fundo das nossas tristezas, da nossa melancolia, da nossa dor. Que possamos, nesta noite, sairmos mais rejuvenescidos, sairmos mais fortalecidos, mais jovens, mais corajosos, mais positivos, para darmos continuidade a essa nossa vida, uma vida de algumas quedas, mas sobretudo de nos levantar, né? Senhor, obrigado por tudo, obrigado aos nossos guias e mentores que estão ao nosso lado, nos intuindo, nos ajudando. Meus irmãos, vamos dar início, e eu quero iniciar hoje a palestra, que nós vamos falar sobre a esperança. Será que nós estamos precisando de esperança, né? Todos nós carregamos no fundo uma ânsia por esperança. E o que significa essa esperança para vocês aí, né? O que significa a esperança para os nossos amigos desencarnados que estão aqui com a gente, também ouvindo, aprendendo, estudando? Eu vou iniciar essa nossa conversa hoje fazendo a leitura do capítulo 25 do livro Pontos e Contos do Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X, tá? E nesse capítulo 25, ele conta a história de Simeão e o menino. O menino era Jesus, tá? Então, a história começa dizendo assim: dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança,
no templo de Jerusalém, conservou-o nos braços, acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Olha que coisa linda, né? Olha essa imagem, Simeão, já um senhor, acolhendo Jesus, pegando Jesus ali, tendo Jesus nos braços, ainda menino, e ali ele trava uma conversa com Jesus, com aquela criança, dizendo: Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura, já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra? Como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Vocês estão percebendo aí? Simeão estava com Jesus criança, olhando para ele, sabendo da grandiosidade que era a vinda de Jesus, e questionando a ele: ô filho, como é que você vai mudar o mundo? Vindo, como ele aqui bem coloca, na palha de uma humilde manjedoura. Ele questionou por que Jesus não veio junto daqueles que haviam poder, daqueles que tinham acesso aos altos, né, aos altos patamares sociais, aqueles que estavam, enfim, relacionados com o direito, com a filosofia, como não, né? Então ele continua dizendo: por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso. Mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofreram? Pois bem. Então Simeão continuou indagando, questionando o menino Jesus, e aí diz que depois de um longo intervalo, indagou em lágrimas: dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? E aí, pessoal, onde que Jesus iria representar os interesses do nosso Supremo Pai? Do Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequena destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não deixara sem resposta. Olha a pergunta de Simeão: diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? Meus lindos, onde vocês acham? Onde vocês acham? Na perspectiva humana, na restrita inteligência que nós temos, né? Ainda dominado pelo nosso imediatismo, pelo nosso ego, pela nossa tentativa de controlar as circunstâncias ao invés de controlar a maneira como nós reagimos a estas circunstâncias, como que nós pensaríamos? Qual seria a linha de raciocínio que nós teríamos? A mesma de Simeão. A mesma de Simeão. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai, justamente para representá-lo no coração dos homens. E por isso Jesus, então,
bateu, não é? Tocava no peito de Simeão, para dizer a ele que, na verdade, estava ali para construir não nas instituições efêmeras da terra, mas no coração dos homens. Olha que coisa linda, olha que passagem tão bela, que nos ensina que nós não sabemos de nada. Que nos mostra que a maneira como nós raciocinamos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós imaginamos que deveria ser, não é. Para Simeão, Jesus deveria estar junto daqueles que tinham poder, quando na verdade Jesus não estava para construir diante das grandes instituições, mas para construir no coração humano. E dessa forma, ele chega tão simples, tão humilde, tão pobre, mas tão rico internamente de moralidade, de amor, de perfeição. O que nós imaginamos, no fundo, que sabemos. E é exatamente com essa mensagem que nós iniciamos a nossa discussão hoje sobre a esperança. Quem de nós aqui não guarda no fundo da alma um desejo de que tudo aconteça de maneira mais bela? De que tudo que nos sucede transcorra da melhor forma possível? Quem daqui não imagina que diante das maiores angústias e das maiores dores, que sim, claro, nós devemos buscar sempre o alívio da maneira correta, construindo intimamente as muralhas que fortalecerão a vida? Mas quem de nós, diante de tais circunstâncias, não deseja que as coisas transcorram bem? Esse sentimento, esse desejo, que é um desejo muitas vezes passivo, não deveria, mas muitas vezes é um desejo passivo, de que as coisas como um passe de mágica se resolvam, sem que muitas vezes realizemos a nossa parcela, realizemos a nossa parte, a nossa responsabilidade no processo. Então, esse movimento, essa esperança, ela está latente em cada um de nós. E talvez essa esperança latente em cada um de nós reflita no íntimo a certeza de que nós estamos caminhando sempre para o belo, que nós estamos caminhando num processo de constante evolução, que estamos caminhando e que estamos progredindo nas estradas da vida. Todos nós aqui temos o que pagar. Todos nós aqui temos o que testar. O mundo que nós estamos vivendo é o mundo de provas e o mundo de expiações. Estamos expiando os erros que cometemos, pagando em termos mais esdrúxulos, pagando os males que nós cometemos, e depois de pagar, precisamos provar que sabemos lidar com tais circunstâncias. É o mundo que de fato nos chama ao trabalho. É um mundo que de fato nos chama à reflexão, à construção, ao aprendizado, às quedas e, sobretudo, como é que a gente pode dizer? Ao movimento de reerguer-se, né? De levantar-se após a queda. Muitas vezes a gente busca essa esperança de maneira muito passiva, não é? As circunstâncias, elas nos acontecem e nós ficamos esperando que simplesmente Deus coloque a mão sobre a nossa cabeça, coloque a mão sobre a nossa vida e simplesmente faça com que as coisas aconteçam, com que as coisas elas tomem algo quase que sobrenatural. E não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Nós aprendemos dentro da doutrina espírita que a lei divina nos convida sempre para utilizar dos nossos recursos, das nossas forças em prol
da construção e da melhoria. Então, quando nós lidamos com tais situações e que buscamos e desejamos que as coisas então melhorem, que elas aconteçam da melhor forma possível, precisamos então fazer também a nossa parte. E não apenas ficar esperando que as coisas elas aconteçam, né? E dentro desse discurso de esperança que preenche o nosso coração, ou que nós alimentamos de alguma maneira dentro da nossa vida, dentro das nossas dificuldades, eu trouxe um capítulo aqui, que é o capítulo 12 do livro Em Busca da Iluminação Interior, que é um livro construído tanto pelo espírito Joana de Ângeles, quanto por dois irmãos encarnados, o Cláudio e a Iris Sinotti, que é um livro belíssimo, um livro que vale a pena termos aí na nossa cabeceira e fazermos o estudo continuado. Mas tem um capítulo especificamente dentro desse livro chamado Esperança e Conforto. E eu queria pedir a permissão para que a gente pudesse fazendo aqui recortes e discussões acerca deste capítulo, tá? E nós iniciamos aqui este capítulo exatamente com a parte da Joana, quando ela fala sobre a esperança e o conforto. E ela diz assim para a gente, logo de início, no parágrafo inicial, e é algo que sempre nos desnuda quando nós estamos lendo Joana de Ângeles, né? Ela parece que fala de fato com a nossa alma. Ela nos desnuda e nos coloca a coisa mais crua possível. Ela fala pra gente assim: sofres porque sucedem-se os dias da tua existência física sem que alcances o patamar de plenitude que almejaste por todo o tempo. Então eu queria discutir isso aqui com vocês. Olha o que ela vai falar. Sofres porque sucedem-se os dias da tua existência, da tua vida, sem que alcances o patamar da plenitude que nós almejamos. Nós não vivemos em busca, não é isso? Dessa plenitude? Nós não vivemos em busca desse momento em que as circunstâncias elas estarão sempre favoráveis a nós? Nós não vivemos sempre em busca desse momento onde as condições econômicas estarão 100% garantidas, onde nós teremos a convivência com os entes que nós mais amamos, sem que muitas vezes tenhamos que lidar com as perdas, com as... Não, nós estamos sempre buscando aquele ponto em que teremos absolutamente tudo para que então nos sentamos em plenitude. A grande questão aqui é que onde é que nós estamos buscando esses elementos que nos plenificam? Onde que nós estamos buscando estes elementos que nos plenificam? Mais para frente ela fala: não te podes apartar da tristeza. Perdão. Ela continua dizendo: estabeleceste que o mesmo seriam a posse e a conquista de recursos variados, que apaziguassem as ânsias da mente ambiciosa, assim como as necessidades do sentimento através do coração. Ou seja, no final de tudo, o que nós estamos querendo é recursos que nos permitam uma vida bastarda e nos sentirmos amados e desejados. Basicamente é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos querendo. E olha como é a nossa corrida. Nós corremos daquilo que nos machuca. Nós corremos daquilo que nos desorganiza. Nós não queremos enfrentar as estradas difíceis da vida. Nós estamos sempre querendo buscar sempre ali estradas mais macias, não é? Bem recapeadas, onde o caminho é sempre muito agradável, é sempre muito folgado, como se todo o tempo estivéssemos ali, arrodeado por grandes paisagens, por jardins belos, não é isso? Quando, na verdade, a gente sabe que a nossa caminhada, ela não se dá exatamente dessa maneira. Muitas e muitas vezes, na nossa caminhada, nós não temos rosas enfeitando, nós temos pedras, nós temos arbustos secos, nós temos alguns buracos no caminho.
Muito bem. Então, sim, mais para baixo ela diz: não te podes apartar da tristeza, desaparecer da tristeza que sempre te acompanha ao passo e balbucia melancólicas mensagens ao teu sentimento. É natural do ser humano, é natural de todos nós, neste mundo de provas e expiações, vivermos nesse meio em que ora estamos melhores, ora caímos, ora sentimos alegria, ora estamos imersos em tristezas. E aí é quando nós trazemos então do livro dos Espíritos, no capítulo que ele fala das penas e gozos futuros, quando ele questiona sobre a felicidade. E ele pergunta então na questão 920, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os Espíritos esclarecem para a gente dizendo não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Esse é o nosso objetivo, ser feliz o tanto quanto se pode, entendendo que essa felicidade ela não é imediata e ela é construída ao longo da vida. A felicidade ela é construída ao longo da vida. Existe uma passagem muito linda também desse livro, quando ele vai falar para a gente o seguinte, ele questionando sobre a felicidade, sobre o ego, sobre como que nós, então, lidamos com a vida, ele vai falar em algum momento aqui, deixa eu ver se eu encontro ele, mas basicamente ele vai dizer que nós vivemos uma vida tão imediatista, não é? Correndo apressadamente para satisfazer os nossos próprios desejos, satisfazer as nossas vontades imediatas, meio que sem saber por que estamos agindo dessa forma, que esquecemos de construir os degraus da felicidade. Olha que lindo! Estamos tão ocupados em correr do ruim, em correr do perigo, em correr daquilo que nos machuca, em correr daquilo que nos incomoda, satisfazendo-nos o tempo todo com os prazeres da vida, seja na comida, no sexo, as fugas variadas que nós buscamos, com as compras desmedidas, não é? Com os passeios que parecem que nunca nos satisfazem, que esquecemos então de construir os degraus para a felicidade. Olha que lindo. Então, muito bem, ele fala aqui que nós não podemos apartar completamente da tristeza. A tristeza faz parte dessa vida. E é exatamente porque nós nos sentimos tristes, é exatamente porque nós nos sentimos melancólicos, é exatamente porque a vida tem esses reveses que nós precisamos construir e manter o sentimento da esperança. E então há um momento da nossa vida, há um momento das nossas quedas, há um momento ali que a esperança parece morrer. E o ditado que diz: a esperança é a última que morre, ela parece que morreu. Antes mesmo de imaginar que a esperança morreu, é preciso analisar como que nós estamos lidando com Jesus. Antes mesmo de dizer que a esperança cessou, é preciso entender quais são os sentimentos que estão por trás de cada um de nós. Muitos de nós, meus irmãos, quando estamos vivendo as maiores dores da vida, os maiores desafios, os maiores incômodos, quando nós estamos cansados, é muito mais fácil nós cortarmos o laço de amizade que nós temos com Jesus do que simplesmente dizer que a esperança sumiu. E eu estou falando isso para vocês porque no fundo, a esperança, ela não some. No fundo, a esperança, ela sempre está lá. No fundo, nós queremos e nós desejamos que as coisas aconteçam da melhor forma.
Talvez nós estejamos utilizando aqui o termo esperança de maneira muito superficial, mas nós sempre queremos que as coisas aconteçam e no fundo nós sempre esperamos que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mas eis que há um elemento que sustenta a esperança. E esse elemento que sustenta a esperança está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo em que ele discute sobre a fé, capítulo 19, quando nós temos a fé, mãe da esperança e da caridade. E ele diz, segundo parágrafo, a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização de promessas do Senhor? O que é a esperança? A esperança é o esperar. A esperança é o esperar com o intuito de que as circunstâncias elas melhorem. E o que está me respaldando? O que está tendo ali sendo utilizado de pilastra, de baliza, de elemento constituinte? A fé. Como eu acredito em Deus, como eu tenho ciência de que Jesus não me abandona e de que a minha vida, da maneira como ela se encontra, tem a sua razão de ser, eu então sustento a minha fé. Quantos irmãos, aqui poderíamos inclusive dizer espíritas, quantas personalidades nós não conhecemos que tiveram inúmeras dificuldades materiais, físicas nessa existência e mantiveram a sua esperança em um mundo melhor, em uma vida melhor. Porém, que vida é essa que você então almeja melhor? Que vida é essa que você busca melhor? Se estamos passando por uma dor, queremos que essa dor cesse agora. Se estamos passando por alguma privação, queremos que essa privação cesse agora. Se nós estamos passando por uma circunstância, por uma fase de vida muito difícil, onde eu lido com a doença, quando eu lido com a perda, quando eu lido com, enfim, a escassez, queremos que tudo isso termine agora. E se aquilo não termina agora, minha fé deixa de existir e a minha esperança, então, também cessa. Quando precisamos entender que tudo que nós estamos passando aqui e agora tem uma razão, tem um motivo. E se esse motivo ele é justo porque Deus é soberanamente bom e justo, e nada, absolutamente nenhuma folha cai sem que seja do conhecimento, da vontade e da permissão de Deus, ora, isso significa dizer que eu preciso passar por aquilo. E preciso passar por aquilo por quê? Porque aquilo tem um ensinamento, aquilo vem me ensinar de alguma maneira. Porque aquilo precisa ser vivido por mim nesta circunstância. E por quê? Porque estamos construindo uma vida melhor. Porque estamos depurando o nosso espírito, porque estamos aprendendo a nossa real existência. Não é esta. A nossa real existência é a existência espiritual. Considerem a eternidade. Considerem o infinito. E pensem comigo agora o que é este momento, senão um lapso, senão um sopro, senão um relâmpago. Dentro deste infinito, dentro desta eternidade. Os nossos sofrimentos, que aqui e agora parecem muito dolorosos, precisam e devem ser enfrentados por todos nós, através de um movimento ativo, para que nós saiamos daquela circunstância, fazendo a nossa parte, mas com fé em Deus. E a nossa esperança, ela precisa, sim, acreditar, todos nós queremos, que ainda nesta vida, o fator causador de dor seja cessado, mas, sobretudo, a esperança de uma vida melhor futuramente.
É muito comum a gente ler os livros do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos passando por uma dor aqui, agora nessa vida, não é verdade? É muito comum nós lermos. E lá ele traz uma mensagem de esperança, de conforto muito grande para as nossas angústias. Mas percebam que muitas vezes, muitas e muitas vezes, todo o endereçamento, toda a receita dada visa uma coisa: a superação das nossas dificuldades e a construção de um espírito mais depurado. E ela não obrigatoriamente se limita a esse momento presente, a esta encarnação. Porque é exatamente nesse ponto, é exatamente nesse momento que nós precisamos construir a nossa esperança de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais transcendente, saindo daquele homem, daquela mulher ainda imatura, aquela mulher imatura, aquele homem imaturo, por quê? Porque quer apenas a satisfação dos desejos, a satisfação do ego, e passar a enxergar, olhem isso, passar a enxergar a esperança num construto que vai além dessa existência. Então, o meu olhar de esperança, ele não deve ser um olhar apenas para essa vida presente, mas é um olhar de esperança pautado para o amanhã, para o próximo momento, para a próxima fase de vida. Muito bem. Ainda aqui no nosso capítulo, trazido pela nossa querida irmã Joana de Ângeles, ela fala: nem tudo que deseja na terra se consegue alcançar, nem tudo que se deseja se consegue, conforme as aspirações mantidas. Tem-se o que é necessário, olha só que lindo, tem-se o que é necessário. Todos nós temos o que é necessário. Filho, temos o que é necessário. Todos nós. Temos o que é necessário na perspectiva material, temos o que é necessário na perspectiva emocional, temos o que é necessário na perspectiva do círculo de amizades, do círculo fraterno que nós estamos inseridos, da nossa família. E quando eu falo que temos o nosso necessário, e aqui ela coloca tem-se o necessário, não é obrigatoriamente porque nós temos o dinheiro de sempre, porque nós temos os amigos e amores de sempre. É porque, às vezes, aquele com quem nós estamos lidando, que nós não guardamos muita afinidade, é o necessário para o meu aprendizado e o meu melhoramento. Tem o necessário significa, se hoje eu passo por algum momento de escassez financeira, se eu passo por algum momento de doença na minha família, se eu passo agora porque eu não sou compreendido, respeitado e amado por aqueles que eu considero, é porque nós estamos precisando exatamente deste ponto para melhorar. Seja melhorar intelectualmente, seja melhorar moralmente. Não é para isso? As dores desta vida nos servem em dois aspectos. Aspectos colocados não lembro agora se no Evangelho segundo o Espiritismo ou se no Livro dos Espíritos. As dores servem para nos propelir, seja na melhoria intelectual, quando nós vamos utilizar da nossa inteligência para sair daquela situação. Olha aí a esperança ativa, a esperança que não é só espera, mas é sobretudo um movimento em busca da melhoria. Então, melhorar intelectualmente, colocar a cachola para pensar, aprender coisas novas e colocar isso em prática, ou a melhoria moral, ou aprender a amar o próximo, ou aprender a esquecer as ofensas, ou aprender a dar a outra face. É para isso que servem as dores, as circunstâncias que nós estamos aqui vivenciando. Reflexiona em tua solidão. Olha o que Joana fala, que as estradas libertadoras, as que conduzem ao paraíso,
E aí ela coloca as da Úmbria e a do Calvário, ou seja, as estradas que são libertadoras e que nos conduzem ao paraíso, que nos conduzem à libertação da nossa alma, ainda pobre, ainda animalesca, ainda infantilizada, é a estrada do Calvário. É a estrada pedregosa. Se nós viéssemos a esse mundo para viver de belezas, de grandes conquistas, para receber todo o adorno, não é? Que nós achamos que merecemos da sociedade, dos amigos, nós com certeza não desenvolveríamos a nossa moralidade, a nossa intelectualidade e não resgataríamos as nossas faltas, as nossas falhas. Nós não iríamos nos lapidar o suficiente, ou essa lapidação seria muito, muito lenta. Então, para isso, vamos na estrada do Calvário mesmo, porque é lá que nós vamos conseguir ser polidos. Peguem agora uma lixa para serrar a unha. Mas a lixa, ela na verdade não é lixa. Ela é um pedacinho de papel bem lisinho. Se você ficar lá na unha com um pedacinho de papel bem lisinho, bom, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Uma hora, esse meu movimento vai fazer com que a unha, ela seja desgastada. Mas se eu pego agora uma lixa áspera, quanto mais áspera, mais rápido essa unha ela é, não é isso? Modificada. A vida que nós estamos vivendo é essa vida. Nós estamos nessa vida lixa. Nós não estamos na vida lisa, na vida macia. E essa vida lixa serve exatamente para aparar todas as arestas que nós temos. As arestas, entendam, as nossas vicissitudes, erros, mas também as faltas que nós cometemos nesta vida, na vida passada, em razão das nossas próprias vicissitudes e dos nossos próprios erros. Portanto, Joana continua, o roteiro solitário é feito sobre espinhos e abrolhos que a imaginação transforma em pétalas de rosa e tapetes macios. Eu acho lindo quando as pessoas falam assim, esse mundo é muito lindo. Não é lindo isso? Não é bonito quando a gente olha as pessoas que conseguem ver a vida e encontrar beleza nesta vida? A vida é tão dura. A vida nos convida a tantas lapidações, a tantos sofrimentos contínuos, constantes. O tempo inteiro estamos espiando, estamos provando. Mas a alma, a natureza humana, a certeza de que nós viemos de um lugar melhor e que nós vamos sobretudo que nós vamos para um lugar melhor. Sobretudo que nós vamos a um lugar melhor. Nos faz ver beleza onde parece que só existem pedras. É belo isso. É a nossa natureza espiritual vindo à tona. Jesus, quando olhava o indivíduo, não via os defeitos, via apenas as qualidades, via aquilo que era bom. É óbvio que ele percebia tudo que ainda era necessário melhorar, mas ele via aquilo que ninguém via. Assim como ele vê em cada um de nós aquilo que ninguém mais vê. Jesus vê aquilo que nem nós mesmos conseguimos ver. Quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para essa vida, quando nós olhamos uma paisagem, um pôr do sol, quando nós vemos uma mãe, um pai, um filho, quando nós vemos uma atitude que nos acalenta na sensibilidade
e nós nos emocionamos e achamos bonito e achamos belo, nós estamos olhando com os olhos divinos. Nós estamos olhando com os olhos da esperança. A certeza de que amanhã tudo vai passar. Tudo vai melhorar. Porque sim, apesar das dores, apesar da nossa descrença, amanhã tudo irá melhorar. Joana continua dizendo: mantenha a esperança, filho, e aguarda. É difícil aguardar com esse ego tão latente, tão imaturo, mas aguarda, porque tudo é efêmero no mundo, incluindo o corpo. E nada pertence a ninguém, inclusive a roupagem carnal que usa. Olha que lindo. Olha que lindo. Tudo é efêmero. Nada é de ninguém. O que é que nós estamos querendo? O que é que nós estamos construindo? Onde nós estamos trabalhando? Em que nós estamos trabalhando? Estamos agora, irei avançar um pouco mais dentro do capítulo, indo lá para a discussão, acho que é do Cláudio ou da Iris, deixa eu ver, é da Iris, quando ela faz o seguinte questionamento, que é um questionamento estoico, né? Do filósofo estoico, o Epiteto, que é um filósofo estoico maravilhoso, muito bom, ele traz sempre essa percepção. E ela vai dizer assim: o problema não é o que sentimos, né? O problema, não, perdão, ele diz, é o que sentimos e não o que acontece que verdadeiramente nos atinge. Olha só. O que nos atinge, o que nos fere, o que nos magoa, não é a coisa por si só, mas a maneira como nós percebemos, é a nossa percepção, são os nossos sentimentos. Então, onde que nós estamos construindo? Onde que nós estamos gastando energia? Em quê? Estamos ainda diante deste ego latente, forte, ativo, imaturo, estamos querendo controlar as circunstâncias e por isso mesmo nós estamos sofrendo. Os budistas já falam, a causa do sofrimento é o apego. Estamos apegados a transformar as circunstâncias. Estamos apegados a transformar as pessoas. Queremos que as circunstâncias elas se sucedam como nós gostaríamos. Gastamos tempo imaginando como é a circunstância real, ou melhor, ideal. Qual é a circunstância ideal? É que amanhã vai ser assim, assim, assado, e fulano dirá dessa forma, e ele será muito grato, e a partir dali, e nós estamos ali, nosso tempo construindo fora, quando deveríamos construir dentro a fortaleza da alma. A fortaleza do indivíduo que agora gasta todas as suas energias não tentando controlar o que acontece, tentando controlar como lidamos com as circunstâncias. Estamos falando de esperança. E a esperança está atrelada nitidamente a uma vida mais simples, a uma vida de simplicidade. E quando nós estamos buscando essa vida mais simples, tentar não controlar as circunstâncias externas é um primeiro passo. Como muito bem coloca aqui, tentar não controlar o outro é um segundo passo. E viver a vida, as circunstâncias, e viver a vida da maneira como de fato ela é exatamente, olha o que a Iris fala pra gente aqui, ainda no livro, é exatamente no imprevisto que se deve resistir à tentação do controle e voltar-se para dentro, perguntando a si mesmo quais são os recursos e ferramentas que já se dispõem para lidar com a situação. Olha a liberdade que é isso. Olha a liberdade que é isso.
é no imprevisto, ou seja, é quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, e se elas não estão acontecendo como nós gostaríamos, nós vamos sofrer, não é assim? Nós vamos chorar, nós vamos nos sentir desamparados, nós vamos nos sentir ali de mal com Deus, não é dessa forma? Então é exatamente nesse imprevisto que nós devemos resistir à tentação do controle. Não. Não é que as coisas deveriam acontecer diferente do que aconteceram. E não é que as coisas deveriam acontecer com o outro. Elas acontecem. E aconteceu comigo. E por que não comigo? E é exatamente nesse pensamento de controlar, ou melhor, de resistir ao controle, que nós nos voltamos para dentro e questionamos a nós mesmos. Quais recursos e ferramentas tenho eu para lidar com isso? Quais são os recursos e ferramentas que eu tenho para lidar com isso? Eu tenho a fé ou não tenho a fé? Eu tenho a inteligência que me permite pensar, elaborar? Eu tenho o networking que me permite conversar com outras pessoas, que me permitem desaparecer? Eu tenho os meus pais, eu tenho o meu filho, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus livros espíritas ou quaisquer outros que sejam. Quais são os recursos e ferramentas que eu tenho para lidar com aquilo? Eu já sei amar. Eu já sei amar. Eu já sei perdoar. Eu já sei dar a outra face. Então, se agora eu recebo do outro uma lapada na face de desprezo, de malquerência, eu já sei dar a outra face. Esse é um recurso que eu já tenho. Darei a outra face. Resistirei às tentativas de discussão vã. Conversarei de maneira equilibrada para resolver as circunstâncias. Percebem? Percebem que é exatamente nesta simplicidade da vida, na não tentativa do controle, que as causas da dor, que as causas do incômodo muitas vezes vão sendo diminuídas. E quando eu me encontrar com todas elas, e ainda assim quando as circunstâncias fugirem à minha vontade, lembrarei sempre do Mestre Jesus, que não veio cheio de pompas, de púrpuras, junto aos doutores, não. Veio simples. Veio fazendo exatamente o que talvez nós, na nossa perspectiva, achássemos que não haveria nenhuma chance de sucesso. Aquilo que nos chega na hora certa. E nos chega porque precisamos passar por tais circunstâncias. E para que a gente possa encerrar hoje a nossa conversa, o nosso aprendizado sobre a esperança, tem uma frase de um padre eremita que diz: o mundo muda quando o homem muda. O homem muda quando o seu coração muda. E o coração só muda quando aprende a amar. Eis aí a maior terapia para as nossas maiores dores e angústias. Amar. Aprender a amar. Amar a si, amar a Deus, amar as nossas dificuldades, porque entenderemos que são elas que nos ensinarão, são elas que nos colocarão, que nos permitirão ser, nos irão permitir ser pessoas melhores do que nós fomos anteriormente. Não vamos desperdiçar esta encarnação. Mantenhamos a nossa fé, mantenhamos a nossa esperança. Jesus disse que Ele estaria ao nosso lado. E nos momentos de maior dor, elevemos os nossos pensamentos e rogamos ao Senhor, rogamos a Jesus
com as palavras da emoção, com as palavras que nós temos, rogamos a Ele ajuda e Ele nos ajudará. Meus lindos, vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Papai do Céu. Vamos agradecer a Deus por esse momento, a Jesus por esse momento, aos nossos amigos espirituais, aos guias e mentores que estiveram ao nosso lado, nos intuindo, nos abençoando. Senhor, obrigado. Obrigado por esta noite. Obrigado pelos amigos que estiveram aqui presentes. Obrigado por estarmos unidos em sintonia, emanando amor, emanando evolução, emanando esperança, emanando fé, para que possamos, nos maiores tormentos da nossa vida, nas noites mais escuras da nossa alma, termos o pilar de sustentação eterno, que irá nos elevar acima da dor e nos permitirá triunfar neste mundo. Obrigado aos amigos espirituais, obrigado aí a todos que fazem o Centro Espírita, o Caminho da Luz, obrigado pela oportunidade, que vocês estejam com Jesus e que Ele nos abençoe aí a nossa semana, trazendo muita paz, muita esperança e muito amor para todo mundo, tá? Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.